Processo civil, ainda dentro de recursos, vamos falar sobre agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então não é mais sobre qualquer decisão interlocutória. Tá? Não é qualquer decisão interlocutória, é apenas as que versarem sobre nesse rol, tá? Tutelas e esse rol ele não é exemplificativo. É apenas o que tiver aqui e mais nada, tá? Bom, outras decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias. 2. Mérito do processo. 3. Rejeição de arbitragem. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça, sua revogação. 6. Ou de documento ou coisa. Exclusão. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Concessão ou modificação de efeito suspensivo aos embargos à execução. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 ou os casos expressamente referidos em lei. Então, ou seja, tem que decorar isso aqui, tá? Tem que decorar isso aqui. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no procedimento de inventário. Então, também cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, porque na fase também após o processo de sentença, fase de inventário. Também cabe agravo de instrumento contra essas decisões interlocutórias, tá? O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Olha a diferença já. Apelação vai para o juiz de primeiro grau e ele que envia. Não faz a justiça, mas ele que envia. Aqui não. Direto, tá? Direto para o tribunal competente por meio de petição. Os requisitos quais são? Nome das partes, exposição do fato do direito, razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido, tá? Nome e endereço completo dos advogados. A petição de agravo de instrumento será instruída. 1. É direto, o processo não vai, né? O que vai então? Vai cópia a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, cópias da contestação, da petição, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, tá? Tem que comprovar se esse recurso está sendo tempestivo, e das procurações aos advogados do agravante e do agravado, tá? Tem que ter procuração também.
com declaração, também será instruída com declaração de inexistência de qualquer feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Então tem que ter tudo isso. 3. Também tem uma facultativamente com outras peças aqui o agravante de maneira facultativa, tá? Aquelas lá são obrigatórias. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Tá? Então também tem que comprovar o preparo, tá? E as custas e do porte de retorno. No prazo do recurso, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo, ou protocolo realizado na própria comarca, sucessão ou subseção judiciárias, ou por postagem sob registro com aviso de recebimento, ou transmissão de dados tipo fax e mail nos termos da lei, ou outra forma prevista em lei. Na falta da cópia ou qualquer peça, na falta da cópia ou qualquer peça de vício, então chegou lá, o agravo no tribunal e está faltando peça, ou tem algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento. Deve o relator aplicar o disposto no artigo 3, parágrafo único. É aquele prazo, né? Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Sendo eletrônicos, obviamente, se ele é eletrônico, o juiz já tem acesso a tudo, não precisa juntar aquilo. Facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruam o recurso, tá? Então, o agravante pode requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos com o recurso. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento, tá? Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, obviamente o relator vai considerar prejudicado o agravo de instrumento. Não sendo eletrônicos autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. 3 dias, tá? Se não for eletrônico. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, o relator, no prazo de 5 dias, tem 5 dias o relator ele poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ele tem que comunicar ao juiz sua decisão. Ordenará pessoalmente, ele pode fazer isso, né? Por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigido ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando de juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Você tem que ter o endereço dele, né? Do advogado, enfim. Determinará a intimação do Ministério Público, ou ele pode também, né? Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção
para que se manifeste no caso de 15 dias. Tá bom? Ele pode também pedir para o Ministério Público se manifestar. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Então, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado, tá? Então, em 5 dias, o relator vai ter para efetuar esses e depois vai ter 1 mês para julgar. Agravo interno. A gente viu o agravo de instrumento, agora vamos ver o agravo interno. Artigo 1021. Relator agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. A gente não viu que o relator ele pode decidir, assim que chega o processo, monocraticamente. Então, é exatamente dessa decisão monocrática que é agravo interno, contra a decisão proferida pelo relator. Tá? Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, né? Então, ele não pode limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada. Ele não pode escrever tudo de novo, aquela reprodução, simplesmente julgar improcedente o agravo interno. Não pode, né? Limitar-se a isso. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, nesse caso, tá? Quando o agravo for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, tá? O agravante vai ser condenado a pagar pro agravado, tá? Uma multa fixada entre 1% e 5% do valor da causa. A interposição de condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, a execução da fazenda pública e do beneficiário farão o pagamento ao final. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, tá? Então, se ele quiser interpor qualquer outro recurso, ele tem que comprovar que pagou essa multa de 1% a 5% para outra parte, exceto, tá, a fazenda pública e o beneficiário da justiça gratuita do processo. Embargos de declaração. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir questão, se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento. Nesse caso, ele não falou sobre aquilo. Tá? Corrigir erro material. Então, são os 3 casos que cabe embargo de declaração. Para esclarecer obscuridade. Então, imagina uma contradição de que o juiz, na sentença, ele relata que o autor conseguiu provar a pega
por isso declara a sentença, declara o pedido do autor improcedente, por exemplo. Como é que é improcedente, né? Suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar, né? Ele não se pronunciou sobre alguma coisa de ofício ou requerimento, e corrigir um erro material, trocou o nome das partes, coisa do tipo. Bom, parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que... O que é uma decisão omissa? Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, tá? Ou em incidente de assunção de competência aplicável. Então, a decisão é omissa quando deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável sob julgamento. E também quando incorra nas condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Os embargos serão opostos no prazo de 5 do prazo, porque todos os outros são 15 dias. Em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Tá? Vai para o tribunal? Não, vai para o juiz de primeiro grau. Tem preparo? Não, não tem preparo. Tá? Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. O juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso se eventual indique a modificação da decisão embargada. Tá? Então, o juiz vai intimar o embargado, tá? Para que, se ele quiser se manifestar no prazo de 5 dias, tá? Mas só caso se eventual acolhimento implica a modificação da decisão embargada, porque senão não tem porquê a parte contrária se manifestar. E o prazo é igual, 5 dias, tá? O juiz julgará os embargos em 5 dias. O juiz também tem 5 dias para julgar os embargos. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente. Proferindo voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso. Então, nos tribunais em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e não julgamento na sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator, ou decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decide losar monocraticamente. Tá? Então, os embargos de declaração eles foram opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Decisão monocrática. Então, é o próprio relator, ou enfim, quem julgou, o órgão prolator da decisão embargada, decide losar monocraticamente. É monocraticamente também. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, sem entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar, ajustá-las às exigências. Então, pode acontecer da parte interpor embargo de declaração que, na verdade, é um agravo interno. Tá? Se isso acontecer, ele vai intimar previamente o recorrente no prazo de 5 dias para que possa complementar as razões recursais, juntar as peças necessárias para tal recurso. Para caso o acolhimento dos embargos de declaração implique o embargo que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar nos exatos limites de modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação ou da intimação da decisão dos embargos de declaração. Se os embargos de declaração forem rejeitados,
ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, recurso pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos independentemente de ratificação. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadimitidos, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos não efetivo e interpor o prazo para interposição de recurso, tá? Diferentemente da apelação, ele não possui efeito. E ele interrompe o prazo para interposição de recurso. Recomeça o prazo, tá? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento de recurso, ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, no caso é igual aos outros, né? Só que nesse caso a eficácia da decisão monocrática ou colegiada, ela pode ser suspensa. A eficácia da decisão pode ser suspensa pelo juiz, porque a princípio ela não é relevante, caso visibilidade de provimento do recurso. Quando manifestamente protelatórios, isso é importante, os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Com a multa de 1 a 5% do agravo interno. E outra, no agravo interno não usa a expressão manifestamente protelatórios, tá? Nesse caso aqui, então a multa é de 2%, não pode ceder a 2%, tá? Sobre o valor atualizado da causa. Só que aí, o cara vai e interpõe de novo embargos de declaração. Já foi considerado manifestamente protelatórios. Ele teve que pegar uma interpõe de novo. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça. Ou seja, ele interpôs recurso, foi considerado manifestamente protelatório, tá? Teve decisão fundamentada do tribunal, do juiz do tribunal, tomou uma multa que não excedeu 2%. Ele foi e interpôs de novo embargo de declaração manifestamente protelatórios. Aí ele foi tomar uma multa de até 10%. Só que aí, a partir desse momento que ele toma a segunda multa, o pagamento dessa vai ficar condicionado, ele pode para ele ao depósito prévio do valor da multa. Ele vai ter que comprovar que ele pagou a multa primeiro, senão ele não pode interpor nenhum outro recurso. Mas isso só na segunda multa. Tá? Se ele interpor de novo o embargo de declaração, a multa de até 10%. Na primeira multa de até 2%, não precisa comprovar nada. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. O terceiro não se admite, tá bom?